Transmissão ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Invocando a proteção divina, vamos dar início a mais uma reunião do Centro de Estudos e Debates Físico-Contábeis do Sindicato dos Contabilistas, a Casa do Saber Contábil. E, pessoal, agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal do YouTube que está nos assistindo e obrigado também ao pessoal aqui da sala virtual. Bom, como sempre, nós fazemos aqui no Centro de Estudo, nós fazemos a apresentação do pessoal que compõe a mesa e do pessoal que é assessor jurídico. Então, hoje, nós não teremos dois assessores jurídicos, que hoje, infelizmente, não vão poder comparecer, e também dois assistentes da mesa também não vão poder comparecer, os secretários da mesa, que é o Denis e o Josimar. Vou fazer, então, a apresentação do restante do pessoal e o pessoal vai se apresentando. Então, eu sou o Márcio Longo, estou como presidente do Centro de Estudos e para essa gestão agora de 2022. Eu vou passar, então, agora a apresentação do meu assessor jurídico da área societária, doutor Alberto. Doutor Alberto, boa noite, sua apresentação, por favor. Boa noite, colegas da mesa, boa noite, pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei na hora certa aí. Tá valendo, Vamos a mais uma reunião aí do Centro de Estudos e Debates Físico-Contábeis aí. Forte abraço a todos. Doutor. Obrigado, doutor Alberto. Eu vou passar agora para o meu suplente, Marcelo Dionísio, sua apresentação e seu boa noite, por favor. Boa noite a todos, mais uma noite de muitos estudos, o ano acabando e as demandas da contabilidade aumentando, então traga suas dúvidas. Ok, Marcelo, muito obrigado. Vou passar para a minha secretária Mitsuko. Mitsuko, sua apresentação e seu boa noite, por favor. Boa noite a todos, eu sou Mitsuko, segunda secretária aqui da mesa, e estamos aqui para servir vocês, tá bom? Boa noite e bons estudos. Obrigado, Mitsuko. Vou passar para a minha secretária Jo. Jo, sua apresentação e boa noite, por favor. Pessoal, boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos e aproveita essa galera que está sempre animada para tentar te ajudar na sua dúvida. Tá? Participe aqui sempre com a gente, traga seu colega aí contabilista que ainda não participa aqui do nosso tradicional Centro de Estudo. Boa noite. Ok, Jo, obrigado. E também faço coro com a Jo, o pessoal que está nos assistindo aí, por favor, né, se tiver, entre no nosso site, no sindicato, é o sindiconte.org.br, e veja lá os benefícios que nós temos e venha se associar conosco aqui e usufruir dos nossos benefícios, inclusive participando das salas virtuais que nós temos no sindicato. Nós temos as terças-feiras, das 7 às 9, que é o pessoal do grupo de tributos, às quartas-feiras somos nós aqui do Centro de Estudos, e às quintas-feiras nós temos o pessoal de IFRS e gestão contábil, que é das 7 às 9 horas. Então, usufruam desses benefícios que nós temos, fora os cursos que nós temos também aqui nos sindicatos contabilistas, que são muito em conta. Vocês podem procurar na praça, que vocês não vão ter, vamos dizer assim, valor mais em conta que o do Sindicato dos Contabilistas. Bom, então, dando continuidade ao Centro de Estudos, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora, nesse primeiro horário, nós vamos fazer a dinâmica de perguntas e respostas do Centro de Estudos. Tá? A partir das 8, vai entrar o professor Guilherme, que vai dar continuidade na explicação sobre declaração de criptoativos para a Receita Federal. Ele vai fazer a explanação e quem tiver dúvida vai poder tirar essas dúvidas com o Guilherme. E lembro que hoje é o último dia, a última etapa que o Guilherme vai estar conosco, tá? Gostaria também de lembrar, e depois o Guilherme vai reforçar, que nós teremos um curso de criptoativos junto com o professor Guilherme. Guilherme, o Guilherme está aí conosco aí. Guilherme, você pode, então, só dar o horário que vai ser e o dia? Sim, claro, Márcio. A gente está fazendo esse curso para o sábado, dia 10 de dezembro, das 9 às 18 horas. Vai ser um período longo aí, porque a gente vai fazer uma simulação já e uma preparação para o Imposto de Renda 2023. Então, vai ser bem bacana. Vamos ter um workshop aí para fazer a declaração aí de um cliente real, para todo mundo já chegar preparado aí no ano que vem para poder atender os clientes. Ok, então, Guilherme, muito obrigado. Também vou passar também um recado aqui para vocês, do pessoal do YouTube, também o pessoal aqui da sala virtual. Semana que vem, dia 30,
nós vamos ter uma palestra com uma... Eu esqueci o nome dela, puxa vida. Depois eu ponho no chat aqui. Sobre benefícios previdenciários. Então, pessoal, é uma palestra interessante, então convido a todos para participarem. Semana que vem, a palestra é sobre benefícios previdenciários, das 7 até as 9. Eu só não lembro se é das 7 às 8 ou se é das 8 às 9. Mas nós vamos ter essa palestra que é muito interessante e também acho que seria, vamos dizer assim, muito importante e também vai nos agraciar compartilhando informações sobre os benefícios. Bom, então, eu vou dar início aqui. A minha vice-presidente Rosana ainda não chegou, ela está para chegar. Assim que ela chegar, faz a apresentação e faz a leitura da manchete. Eu vou passar, então, com o pessoal que está aqui na sala virtual. Quem tiver pergunta ou dúvida, alguma coisa, posso colocar no chat. Semana passada, enquanto o pessoal coloca a pergunta aí, eu vou dizer para vocês, semana passada eu fiz uma pergunta sobre a questão da... Oi? Oi, quem está falando? Houve um cruzamento do pessoal aqui, mas vamos dar continuidade. Semana passada eu fiz a pergunta referente à compensação, o pedido de restituição de pensão alimentícia. Então, eu verifiquei no manual de PERDComp, lá fala no DARF, na parte que tem de instrução de preenchimento do DARF, lá fala que quando você faz os pagamentos por cotas, vocês têm que lançar todas as cotas e fazer um pedido só de restituição. Então, pessoal, eu segui o manual, eu não tenho ainda a posição da Receita. Eu já mandei os pedidos de restituição, está em análise. Então, eu vou passar depois para vocês como é que foi o retorno com relação a essa questão aí do pedido de restituição da pensão alimentícia. Bom, então, era isso que eu queria dizer. Marcelo, temos alguma pergunta, alguma coisa? Oi, Márcio. A primeira pergunta da noite é da Rose. Pois não, vamos lá, Rose. É a Rose Villarruel? Isso, ela mesma. Vamos lá, Rose. Da última vez ela estava sem som. Eu não sei se é... ela está sem fone. Então, Rose, isso, escreve no chat e nós vamos passar a pergunta para o próximo plano. A gente passa para a segunda pergunta, o Melo. Então, vamos lá. Melo, está com a palavra. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Vamos à luta aí. Olha, por gentileza, a primeira ajuda que eu queria é nessa situação referente ao DIFAL, que tem essa polêmica toda. Eu fiquei com a impressão que, quando foi publicado o convênio ICMS 236, de dezembro de 2021, estaria uma situação resolvida, onde ele trata de uma chamada base única, né? Nessa situação aí. E aí, conversei até com alguns colegas, e aí, talvez, em função dessa parte jurídica, que ficou essas contestações, isso não está sendo auto-aplicado. Então, está dependendo de cada estado aderir ou não. Porque eu fiquei com a ideia que, com esse convênio, estaria, teoricamente, resolvido. Venda para não contribuinte, certo? Né? Eu estou aqui em São Paulo, vendendo para qualquer estado para não contribuinte, eu automaticamente poderia estar usando essa base única desse convênio 236. E aí me parece que não é bem assim. Então, talvez agora, no ano que vem, daí esse convênio vai ser auto-aplicável ou depende da adesão dos estados? Por favor. Ok, Melo. Muito obrigado pela tua pergunta. A professora Dulcineia já levantou a mão. Antes de passar para a professora Dulcineia, ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal referente a essa questão aí. Tem alguns votos já dos ministros aí em favor dos contribuintes, passando a cobrança para 2023, mas ainda não tem nada decidido. Mas eu vou passar a sua pergunta para você, para a Dulcineia. Dulcineia, pois não? Não vale que a Jo saiu, né? Em relação a isso, a base é única. Não há que se questionar. Operação com não contribuinte, não há base dupla. A base para que isso seja aplicado é a própria lei complementar. O que o convênio traz é apenas a operacionalização. Caso você vá ver na lei complementar, ela é bem clara.
que na operação com o não contribuinte, a base para o ICMS da unidade da federação de origem e para o ICMS da unidade da federação de destino é a mesma. Não há que se falar em alterar a base. Agora, o que acontece? No momento em que você vai compor o preço, a carga tributária que você tem que colocar no preço já é a carga tributária final, ou seja, a carga tributária considerando a alíquota vigente no estado de destino, porque, diferentemente da substituição tributária, não existe uma cobrança adicional do destinatário em função desse valor que vai ser recolhido para o estado de destino. Então, vamos lá falar, se a tua mercadoria custa R$100, o teu preço de custo, a tua alíquota é interestadual, você não vai embutir, e digamos que a tua operação é para um local que a alíquota interestadual é 12%, você não vai embutir 12% no preço, você vai ter que embutir o 18%, 20%, dependendo lá do Fundo de Combate à Pobreza que exista, ou a alíquota interna no estado de destino. Então, isso é muito importante para as pessoas que montam o preço, quem é responsável pela composição do preço, é que quando tem operação com não contribuinte, é importante conhecer a carga tributária na unidade da federação de destino, porque é essa carga tributária que vai ter que ser arcada pelo fornecedor. Agora, quando você tem uma operação com contribuinte, a história é outra. Você tem a base dupla já prevista na lei complementar e é óbvio que vai ter que observar a legislação do estado de destino. Então, não há questionamento em relação à base a ser utilizada na operação com não contribuinte. Não há. Se alguém está agindo de forma diferente, aí está agindo de forma ilegal. Não há. É base única. Valeu, professora. Okay. Muito obrigado. Ótimo. É porque Jô, você gostaria de comentar alguma coisa com a pergunta do Melo? Eu não ouvi a pergunta, que eu caí. Então tudo bem. Não percebi, eu não percebi. Qual é a pergunta? Não, eu caí, a energia que fez... Eu não percebi. Aí até voltar tudo de novo, mas qual que é a pergunta? Fala aí. Vamos lá então, Melo, repete a pergunta para a Jô. Não, tudo bem. É que assim, aquela situação do convênio ICMS 236 de 2011, que ele trata da chamada base única nas vendas interestaduais para não contribuinte, né? E eu fiquei na dúvida porque se alguns estados poderiam estar cobrando o chamado base dupla, né? Então, pelo que comentou e pelo que eu entendi da professora Dulcineia, né? Então, é base única nesses casos, realmente, né? Tá? A ser aplicado. Então, deu uma certa definição. E nos casos de contribuinte, aí sim é diferente a situação lá. Mas, no caso, estou vendendo para não contribuinte, operação interestadual, base única. Esse foi o entendimento, se eu captei direito, professora Dulcineia e Josi. É isso mesmo. É que, na verdade, não tem como falar que é base dupla. É uma base única, porque o remetente é responsável pelo recolhimento. Fala base dupla normalmente, porque, assim, quando chega lá no estado de destino, por exemplo, se a pessoa fosse contribuinte do ICMS, ela faria o recolhimento, por exemplo, né? Mas, assim, o que acontece? O valor da mercadoria já compreende todo o imposto da operação, inclusive o ICMS devido por diferencial da alíquota. Então, assim, por isso que chama-se base única, né? Ou seja, tanto da operação própria e o que você vai calcular, ou seja, o que está destacado na nota fiscal vai servir para os dois impostos, né? Ou seja, para o estado de origem e também para calcular o ICMS diferencial da alíquota. É que, assim, o que acontece, pessoal? Inclusive, essa discussão que está tendo aí agora, e vai até o ano que vem, isso aí, sei lá. O que acontece? O preço da mercadoria já está embutido o imposto de toda a operação. Então, quando o pessoal falava, vai calcular base dupla, quem vai calcular base dupla? Chega lá o contribuinte, o José, a Maria, o João, a empresa, o sindicato vai calcular o imposto novamente? Não, o remetente ele é responsável pelo imposto de toda a operação, né? Então, inclusive, esse próprio convênio ICMS 236 não deixa dúvida quanto a isso. É que quando fala de diferencial da alíquota, olha, o pessoal faz uma confusão. Não. Terrível. Meu Deus do céu, tem diferencial na entrada, tem diferencial na saída, tem diferencial da substituição tributária, aí virou um bololô todo, porque, assim, a nossa questão esse ano foi o diferencial não contribuinte, só.
Não foram os demais foram mantidos. Aí, esse ano, o pessoal colocou tudo numa panela, fez aquela maçaroca, e aí ninguém se entende. Quando fala, o STF está discutindo o diferencial da lei, todo mundo pensa, o quê? Mas o meu contador está me mandando o diferencial da lei. Mas qual é o diferencial que ele está te mandando? Né? Então, começa aquela confusão doida. Perfeito. Valeu. Mas a Obrigado, tem professor. razão. Ok, muito obrigado, pessoal. Ok, então. Satisfeito, então, Melo? Perfeito. Ok, então. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, Marcelo, a Rosane entrou aqui na sala virtual. Rosane, então, seu boa noite, sua apresentação e os destaques da manchete você pode já fazer em seguida, ok? Ok. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do nosso Centro de Estudos e Debates Físico-Contábeis. Eu sou Rosane Pereira, eu estou vice-presidente da mesa. Eu vou ler os destaques da manchete. Essa manchete é a manchete 46 de 2022, e para quem não conhece, acesse o site do Sindiconte, na parte da educação, tem o banco de manchetes, as manchetes são separadas por ano, e toda semana tem os conteúdos estadual, federal, municipal, e os destaques que aconteceram durante a semana, preparado pelos profissionais da casa, com muito carinho para todos, tá? Nós destacamos na página 5 a portaria conjunta DIRBEM/DIROF, DIROFL/INSS, número 70, de 10 de novembro de 22, que foi publicada no Diário Oficial da União, de 16/11/22, que estabelece os procedimentos necessários para a solicitação e para o pagamento de diárias e despesas com transporte dos requerentes e beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, à pessoa com deficiência. Na página 42, temos a Lei 14.470, de 16 de novembro de 22, que foi publicada no Diário Oficial da União de 17/11/22, que altera a Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, que é a Lei de Defesa da Concorrência, para prover novas disposições aplicáveis à repressão de infrações à ordem econômica. Na página 45, temos a Lei 17.575, de 11 de novembro de 22, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, de 12/11/22, que altera a Lei 3.201, de 23 de dezembro de 81, que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios do produto de arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Na página 68, temos o decreto 61971, de 16 de novembro de 22, que foi publicado no Diário Oficial do Município, de 17/11/22, que prorroga o prazo de que trata o artigo 10º do decreto 60.197, de 23 de abril de 21, que dispõe sobre projeto Ruas São Paulo. Nós destacamos também, nas matérias especiais, na página 69, a Receita Federal cancela multas por atraso geradas a partir da transmissão da DCTF Web sem movimento. O contribuinte que tiver multa por atraso na entrega da declaração cancelada será comunicado por meio de mensagem encaminhada para sua caixa postal eletrônica. A base é a FENACON, tá? A fonte da informação. Na página 110, carteira de trabalho digital, veja como emitir o documento e descubra os benefícios, né? Que é para o governo federal, todas as pessoas com CPF já têm a carteira digital, basta habilitá-la. Não só a carteira, como os documentos também, né? É interessante o título, o RG, tem que ter aquela conta do Estado, a conta gov.br. Até a vacina. Eu tomei a vacina essa semana, a 4ª dose, semana passada, e no mesmo dia já apareceu naquela carteira de vacina. Então, fica a dica para todo mundo aí.
As manchetes, elas sempre trazem informações interessantes, não só para a área contábil, mas informação de utilidade pública, e com o patrocínio da BDO. Era isso, presidente. Fica à vontade. Obrigada pela atenção de todos. Ok, Rosane, muito obrigado. E muito bem lembrado. Essa nossa reunião aqui é patrocinada pela BDO Brasil. Então, pessoal, vamos prestigiar a BDO Brasil. Outra coisa que eu gostaria também de mencionar é o seguinte, como a gente sempre fala nisso da reunião, acabou passando e eu esqueci. Apenas para mencionar que todas as opiniões que são apresentadas aqui na nossa sala virtual e que são colocadas em público, não é a opinião do sindicato, é uma opinião de nós que compartilhamos as nossas informações e damos respostas de acordo com o que o consulente faz a sua pergunta. Ok? Bom, pessoal, então, dando continuidade então, ao nosso centro de estudos, temos mais alguma outra pergunta, Marcelo? Oi, Márcio. Eu vou fazer a pergunta da Rose. Ok, vamos lá, então. A dúvida dela é a seguinte, ela é sobre contabilização de bonificação. O que acontece? Ela faz faz contabilidade para uma empresa que revende óculos. Ocorreu a venda desse óculos, né? E o cliente recebeu, o óculos estava extraviado. Ok. O que acontece? A empresa comunicou à fábrica que mandou uma bonificação para cliente da Rose, e a Rose só remeteu a bonificação para o cliente final. Aí ela queria saber se essa bonificação tem contabilização. Sobre essa. Ok. A bonificação teve um valor simbólico que a empresa não custeou, o custo foi todo da fábrica que o produto já estava extraviado. Certo. Então, vamos lá. Ela quer saber como faz a contabilização de uma mercadoria que, no caso, por exemplo, já foi extraviada, né, anteriormente, e que agora a empresa remeteu como bonificação para, vamos dizer assim, para o destinatário, para suprir aquela, vamos dizer assim, aquela perca que ocorreu. Isso, bom, lembrando que a cliente da Rose não teve nenhum custo, porque já veio da fábrica, ela recebeu e repassou para o cliente final. Ok. Pessoal, alguém pode ajudar a Rose? Bonificação, se tem alguma contabilização ou não? Alguém poderia dar uma opinião? Pois não, Dulcinea? Eu não vou falar propriamente da bonificação, da contabilização da bonificação em si, porque vocês estão aí para isso. Eu quero alertar num aspecto. A bonificação, eu sempre falo no curso, que é a famosa dúzia de 15. A bonificação, ela obrigatoriamente tem que estar atrelada a uma venda. E é incorreto você fazer uma bonificação com preço simbólico. Porque tratando-se da mesma mercadoria que está sendo vendida, é uma saída gratuita e é sujeita à tributação normal por parte de quem fez a venda. Nesse caso, quem está fazendo a bonificação é a própria fábrica, não é o revendedor, né? Então, essa fábrica, ela iria fazer essa nota de bonificação, no caso, para o cliente dela, e esse cliente vai repassar a bonificação para o cliente final. O que é importante notar aí, que se essa loja, né, esse revendedor, ele está no Simples Nacional, ele não teria tributação nenhuma em função da bonificação. Então, é importante observar o regime tributário em que ele está enquadrado. Mas o aspecto da nota fiscal, inclusive na nota de bonificação, deve ser mencionada a nota de origem, a nota que deu razão àquela bonificação. Então, a gente tem o aspecto fiscal envolvido nisso, porque se você faz uma bonificação de uma forma incorreta, você pode não ter o encargo tributário, mas você pode ter uma penalidade decorrente do não cumprimento adequado da obrigação acessória. Aí, quanto à contabilização, aí eu deixo com vocês. Ok. Bom, o que eu já fiz com relação à questão de lançamento contábil entrou com bonificação, eu
ponho lá débito estoque e crédito receita de bonificação, mas isento de tributação. E, no caso, por exemplo, saiu a receita, saiu a mercadoria em bonificação, eu baixo o estoque e ponho despesa com bonificação. Tenho feito isso. Até hoje, nem auditor reclamou. Então, essa empresa é do Simples? é do Simples. Não, porque a empresa do Simples é tranquilo. Se ela não fosse do Simples, o ICMS, IPI que viesse na nota fiscal do fornecedor, você faria o crédito e depois você faria o débito, né? Ah, então, sim. não teria o PIS/COFINS. Okay. Não, aí tudo bem, mas a receita da bonificação na entrada, porque você não vai pagar nada. A receita, ela não é tributada, não tem PIS, não tem COFINS, nem IRPJ, nem contribuição social. Não teria. IPI, ICMS normal. IPI, ICMS normal. Bom, pessoal, o que eu tenho para comentar. Eu gostaria de saber se tem algum colega que pensa diferente ou algum pensamento divergente. Não tem problema. Todos concordam? Quem concorda faz assim. Então, tá tudo beleza. Precisa ver se a Rose concorda com a resposta. A Rose, a verdade. Rose, você veja aí depois se ficou... Ela está sem microfone. A resposta. Não, mas espera aí, deixa eu falar. Espera aí. Do que eu entendi, na realidade, é uma reposição de uma mercadoria extraviada, não é isso? Isso, mas na verdade a reposição não é dela, ela está suprindo esse extravio no cliente dela. Ela está mandando uma mercadoria em bonificação porque o cliente perdeu aquela mercadoria. Foi o que eu entendi. Sim, mas de qualquer forma, aí nesse caso, não tem o envolvimento, no caso aí, então seria quem estaria tendo o custo, né, dessa reposição, que é o fabricante, certo? E quem está sendo ressarcido é o cliente final, é isso? Agora eu estou vendo no chat aqui que parece que ela falou que não é essa a pergunta, então eu não estou entendendo a pergunta aqui, qual que é. Não. A loja remete a mercadoria... Veja aí, ô Marcelo. Eu estou dando uma olhada aqui, peraí, que ela escreveu aqui do lado. Ô, Rose, você tem que arrumar o microfone, porque caso contrário, nós vai ficar sempre dando uma informação de que às vezes não é que você tenha dúvida, porque fica complicado aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, enquanto o Marcelo dá uma lidinha aí... vou dar uma olhada. Oi, Marcelo, você vai fazer a leitura aí, certo? Eu vou olhando aqui, o Melo tem uma pergunta aí, tá bom? É isso que eu ia falar. Vamos passar para uma outra pergunta, enquanto que a Rose, vamos dizer assim, tenta resolver a dúvida dela. Vamos lá, Melo, pois não. Bom, pessoal, uma outra situação é o seguinte, a empresa aqui em questão geralmente compra matéria-prima aqui, uma boa parte em São Paulo, né? E, então, lógico, vem com a carga de 18% nessa matéria-prima. E o que acontece? Por uma situação de mercado, está se pensando... E como a gente já está tendo uma situação de abrir uma filial em outro estado, caso específico do Espírito Santo, né? Então, nossas compras aqui, 18%, ia acabar ficando um crédito muito alto de ICMS. Então, e para ter o benefício lá do Espírito Santo, né, teria que ter uma filial lá atacadista. Então, ficou uma dúvida, talvez muito boba minha, que vai ser o seguinte, nós pensamos em comprar pela filial do Espírito Santo, onde as vendas para iriam a carga de 7%, tá, ia cair o custo da nossa matéria-prima, certo? Porque em São Paulo a gente paga 18%, então paga mais saída de recursos, né? E por estar 18%. Comprando pelo Espírito Santo, as entregas lá saem a 7%, tá? Então, e aí, veja só que essa matéria-prima, lógico, vai ter o custo de transporte um pouco maior, né? E depois deslocar essa matéria-prima para São Paulo, que a parte fabril a matriz é aqui em São Paulo. E aí fiquei com a seguinte ideia, se eu comprei uma matéria-prima lá para o Espírito Santo, carga tributária 7%, vou transferir essa mercadoria para a minha matriz aqui para ser trabalhada, né? E a 12%. Então, eu perguntei a boba, peço até desculpa. Eu tenho que recalcular, recompor, porque quando a gente fala em venda, se você botou alguma coisa a 7 ou 12, você vai fazer um outro cálculo, você recompõe, tira a sua carga original e põe
a gente faz caso de diferencial de alíquota, enfim, né? E eu fiquei com essa dúvida, puxa, eu recebi lá no Espírito Santo a minha compra a 7%. Vou transferir toda a mercadoria que sai do Espírito Santo para São Paulo, é 12%. Né? Isso vai impactar no preço da transferência desse estoque? Eu não sei se eu consegui passar clareza aí. Por favor, pessoal. Ok. Eu vou passar para a Dulcinea, que ela foi a primeira que levantou a mão. Você ganhou, Dulcinea. Então, você vai ser a primeira que vai responder. Pois não, Dulcinea. Sim, Melo. Existe no Supremo Tribunal Federal a ADC 49, que está em julgamento. Inclusive, eu perguntei para o doutor Márcio quem pode usar, porque os advogados estão todos agitados com isso, porque o Supremo decidiu que em transferências entre estabelecimentos não há que se falar em tributação do ICMS, aí acontece que isso vai causar outros problemas, porque, então, nesse caso, nem sequer haveria ICMS. Agora, segundo o doutor Márcio me falou, que é o meu guru jurídico, quem não está no processo ainda não pode adotar a decisão, modo que ainda estamos no julgamento dos embargos de declaração. Falei certo, doutor Márcio? Pois bem, a compra foi a alíquota de 7%. Isso significa que dentro do preço você tem 7%. Ao transferir para São Paulo, você vai ter uma carga tributária de 12%. Consequentemente, se não houver uma recomposição desse valor de custo, você, de certa forma, você vai ter um recolhimento no adicional, que você vai ter uma despesa de 5%, porque você acredita 7, debita 12, vai sobrar 5%. Isso aí, na verdade, vai entrar como despesa do quê? Isso é custo da mercadoria, certo? Certo. Então, do ponto de vista contábil, isso é custo da mercadoria. Teria então, que ser recomposto essa base. Exatamente, porque numa transferência entre estados, você pode usar até o valor de custo. Isso é admitido, isso está na legislação hoje, independente da ADC 49. E, consequentemente, você está tendo uma carga tributária maior, isso, o ICMS faz parte do preço, sem nenhum problema. Outra coisa que você vai ter que observar, se esse material tem IPI, né? Porque uma vez que tem IPI, transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, se o material foi adquirido para industrialização, você está na condição de equiparada industrial. Então, precisa dar uma observada na incidência do IPI também em relação a essa transferência. Então, meu entendimento é que o preço deve ser recomposto. Aí, agora, a Jo, com a opinião dela e dos demais colegas. Né? Então, só para colocar uma pimentinha aí, nessa situação, nesse caso, o porquê disso tudo? Porque daí toda e qualquer saída lá do Espírito Santo para São Paulo, por exemplo, vai estar destacado 12% na nota, mas só vai se pagar uma carga tributária de 1,10 lá. Mas aí é onde a gente está fazendo se vale a pena ou não, né? Mas o meu primeiro ponto ficou nisso, desse valor. Agora, cuidado. É óbvio que é interessante que você consulte o departamento jurídico. O Estado de São Paulo, já há alguns anos, se eu não me engano, tem o artigo 426, tem o A, que é o diferencial de alíquota, o B, o C, que ele previu que nessas transferências em que o Estado de origem não tem a carga tributária que é indicada na nota, que São Paulo iria questionar o crédito. Porque o Espírito Santo ele é um paraíso fiscal já há muitos anos. Tinha a importação por lá, a alíquota de 4% no IPI, no ICMS, foi implantada em função do Espírito Santo e Santa Catarina, que justamente causou um prejuízo muito grande para os demais estados. Aquele artigo, eu não sei se é B ou C, ele não vingou, porque precisaria estar no regulamento, mas precisaria ser regulamentado e nunca foi regulamentado. Né? Então, em princípio, você iria acreditar o que está na nota, porque a gente tem na legislação o que foi pago no outro estado, mas no outro estado não foi pago os 12, vai ser pago em pouco, você falou. Então, isso aí é um planejamento tributário que muitas empresas fazem, né? Mas é bom ver isso com bastante cuidado, né? Porque está se vendendo uma situação e a gente está fazendo uns cálculos para ver o que vale a pena, né?
E a minha preocupação ficou exatamente nesse ponto que a senhora comentou, né? São Paulo vai pegar esse crédito e aceitar esses 12, né? Sendo que não foi pago isso. Tá ótimo. Muito agradecido, professora. Ok. E ver o que a Jo pensa também a respeito. Tá certo. Vamos lá. Jo, quer comentar alguma coisa, Jo? Eu vou ser sincera em relação a isso aí. É o seguinte, como a gente está falando de matriz e filial, dificilmente o pessoal faz isso na prática, tá? Recompor, no caso de transferência. Difícil de fazer. Tá? A não ser aquele pessoal que fica muito ali ao pé da letra, ali na questão dos custos das unidades, fora isso o pessoal não faz. Até porque, o que acontece? Quando você faz essa recomposição, aliás, a gente tem a história da tabelinha dos preços, né? As pessoas não se tocam muito em relação a isso, porque, assim, a tabela de preço, quando a gente fala de operação interestadual ou operação com alíquota diferenciada, praticamente tinha que ter preços diferenciados, entendeu? Se uma mercadoria tem uma alíquota, por exemplo, de 20, um exemplo, tá, de 18, não poderia ser R$100 no preço final de venda, ou transferência R$100, se a outra alíquota é 7% ou 12%, por exemplo. Tá? Então, mas assim, na prática, dificilmente o pessoal faz essa recomposição, até porque é o seguinte, você está falando da mesma empresa, são os mesmos caixas, entendeu? A única coisa que a gente tem aí é que existe uma particularidade no que diz respeito à apuração do ICMS, por exemplo. A gente nem está falando de IPI, mas está falando de ICMS. A apuração do ICMS, cada estabelecimento apura o seu. Por isso que, por exemplo, a Dulcinea citou essa questão aí da DC 49, que para o pessoal que está na prática fiscal, a DC 49 não é uma coisa prática. Por quê? A não ser que as operações fossem feitas, por exemplo, só dentro do próprio Estado. Eu estou falando de só dentro do Estado, não tem nem transferência, porque assim, eu compro mercadoria, tenho crédito, porque está embutido no preço, daí eu pego, transfiro e esse crédito fica aqui. Vou fazer o quê? Vou pedir para o Estado de volta o valor? Essa é uma bagunça. Na forma que está feito hoje, ou seja, a regra que está hoje, cada estabelecimento apura o seu ICMS, essa DC 49 é uma furada na parte prática. Mas no que diz respeito a essa questão de transferência, hoje, do jeito que está, as discussões, por exemplo, o Estado de São Paulo já publicou várias respostas à consulta tributária que não embarcou, ou seja, não autorizou os contribuintes ainda não destacar o ICMS nas transferências entre matriz e filial, tá? Por conta da DC. Já colocou que, por enquanto, até sair essa decisão lá do STF nos embargos, está mantida aí o destaque. Mas é difícil o pessoal fazer hoje, Melo, essa recomposição, colocando, por exemplo, tirando 7 e colocando 12, tá? Que fosse. Aí é difícil, porque a gente está falando, na verdade, da mesma empresa, e você vai aumentar a base de cálculo, certo? E aí você vai aumentar o ICMS. Vamos supor que hoje está R$100, você vai calculou 7, foi R$7 de crédito, certo? Aí eu tiro esse valor e vou recompor para 12. Vai aumentando esse imposto, entendeu? Então, você vai aumentar o débito lá. É difícil o pessoal fazer essa continha na prática. Muitos não fazem, só aqueles que são bem criteriosos em questão de fazer a recomposição dos custos por unidade. E se o pessoal está fazendo esse planejamento, que é só para atender isso, tem que fazer uma conta muito ao pé da letra, que pode ser que esse emaranhado todo não valha muito a pena. Tá? Porque a gente está, às vezes, trocando 6 por meia dúzia, e no final, quem está ganhando mesmo é quem está fazendo o tal do planejamento. No final das contas, pode ser que o valor, porque você tem o custo de administração, você tem obrigação acessória lá no Estado, você vai criar obrigação acessória de Estado, ou seja, aqui em São Paulo a gente tem GIA, tem FD, cada estabelecimento tem que entregar o seu, tem a parte do IP. Olha, vira um bololô, se o negócio não é... Tem que analisar bem se vale a pena fazer isso aí. Mas eu vejo com dificuldade, pessoal, no dia a dia, prestar atenção nesse negócio aí de recomposição dos valores, principalmente quando fala de transferência. O pessoal não olha nem a tabela de preço quando é venda de fato. O pessoal coloca lá R$100, por exemplo, e quando você vai ver esses R$100, está aplicando a alíquota de 7%, a alíquota de 12%, está aplicando a alíquota de 18%. Olha para o seu cliente, pega a tabela de preço dele, dá uma olhada para vocês verem se eles estão realmente olhando, embutindo no preço realmente o imposto. Aí todo mundo fica reclamando que o preço o que está vendendo não está cobrindo o imposto, porque é por falta de recomposição do valor. É só isso que eu tenho para acrescentar. Sim, mas só aproveitando esse comentário da senhora, antes da professora Dulcinea fechar a situação,
Um outro problema que eu estou vendo, a dificuldade interna, operacional, né, da própria qualificação da equipe como um todo, né? Os controles de estoque, enfim, precificação para efeito de venda. Então, vai ser um desafio, sem falar de que já gerou uma treta entre nós e o escritório de contabilidade, porque quando nós pedimos orçamento para fazer o da filial, jogaram o preço lá em cima. Então, vou ter que renegociar os honorários do escritório de contabilidade. Quer dizer, para resolver uma coisa, já começou a criar outros problemas, e por aí vai. Então, não é nada fácil, dado o porte da empresa, todos os custos envolvidos. É algo que, muitas vezes, o empresário ele acha que ele vai ganhar alguma coisa, só que tem muita coisa atrás disso e a gente está sentindo na pele isso aí. Obrigado, professora Jo. Professora Dulcineia, por gentileza. Olha, eu vou te falar uma coisa, que em que centro de custo vai cair a diferença do ICMS? Porque você vai ter um crédito de 7 e vai pagar 12. Que centro de custo vai cair? Por que que eu falo em recompor o preço? Eu vou te passar o entendimento que eu tinha na indústria farmacêutica que eu trabalhei de capital alemão. Porque funciona assim, o comprador chega com orçamento, com preço da China. Aí depois o departamento fiscal calcula diferencial de alíquota, calcula um monte de coisa e quando faz a apuração, esse valor é jogado no centro de custo do departamento fiscal. Não, é despesa. Se você compra o material de uso e consumo e paga diferencial de alíquota, tem que cair na conta do material que comprou. Porque o comprador fica lá de gostosão, como fez um ótimo negócio, e a empresa tem um monte de despesas escondidas que cai lá na conta de tributo quando não é tributo. Eu considero que qualquer tributo vinculado a um material tem que ser arcado pelo centro de custo do material e pelo centro de custo de quem é responsável, porque a gente tinha gerente de produtos que criavam aqueles brindes mirabolantes, compravam lá do fim do mundo, vinha com uma carga tributária ínfima e depois a gente tinha que recalcular tudo, fazer saída como brinde e jogava no centro de custo do departamento fiscal. Não, qualquer diferença de tributo tem que cair na conta do material. Por isso, e se vai cair na conta do material, eleva o custo do material, eleva o preço do material. Então, isso é uma coisa que tem que ser colocado na ponta do lápis, sabe? Não vai jogar em qualquer conta, não é tributo, é custo do material que está sendo comprado. Então, essa é a minha opinião. Empresa de grande porte, obrigatoriamente, tem que pensar nisso. A empresa de pequeno porte não está nem aí com nada, né? Muitas vezes. Ok, então. Valeu. Tá joia, então, Melo. Obrigado, pessoal. Então, muito obrigado. Tá joia, então, Melo. Obrigado. Então, vamos lá, Marcelo. Temos a Rose está aí para fazer os esclarecimentos? Rose. Oi, boa noite. Estou sim. Rose, agora melhorou tudo a vida. Agora sim vai sair a pergunta. Eu fui tentar de entrar pelo computador, não acertei, enfim, vamos pelo celular mesmo. Ok, vamos lá. Então, a questão é a seguinte. O cliente vendeu a mercadoria, emitiu a nota, reconheci, ok. Só que o cliente voltou com a mercadoria e a loja não emitiu a nota de remessa para a fábrica para troca ou conserto. Já achei um ponto falho aí. Só fez um recibo lá e mandou para a fábrica para conserto. Então, não tem amparo fiscal. Essa operação aí de envio da loja para a fábrica não tem amparo fiscal, não tem nota fiscal. Está errado. A fábrica aceitou isso e devolveu a mercadoria nova com a nota fiscal de bonificação, com um valor aí simbólico de R$30, R$50. Na hora de contabilizar, eu tenho lá a contabilidade da nota de venda, saída da mercadoria, e aí tem essa nota aí de bonificação, que não entra como custo para a loja, não entra como custo para a pessoa que comprou o produto, então ela fica uma nota solta. Que eu pensei a respeito. Não consigo contabilizar essa nota de bonificação, porque ela não tem uma nota de entrada. Então, ela ficou uma ponta solta, essa nota de bonificação. A minha dúvida é a seguinte: se eu não
eu só escriturar essa nota de bonificação, mas não levar para a contabilidade, porque esse valor não entra como custo para ninguém, certo? Que o certo seria ter uma nota de remessa para a fábrica e na devolução da bonificação ou conserto ou troca, eu abateria aí, né? Esse valor que veio na nota, não tem a nota. Então, eu tenho duas notas aqui para mim da entrada, a de bonificação e a da venda, não tem como. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, se eu escriturar essa nota, mas não levar para a contabilidade, porque não vejo que é um custo do cliente, tenho problema com o fisco? Terei problema com o fisco nisso? Entendi. Entendemos aqui a sua pergunta. Então, vamos lá, só recapitulando, então. Você está do lado de quem? Você está do lado de quem está mandando... Não entendi. Tá, do lojista. Vou pegar na orelha dele. Ah, tá. Então, o lojista é quem recebeu a nota de venda. Quem vendeu. É o fornecedor. Quem vendeu a mercadoria para a fábrica sem nota. Tá, e agora recebeu uma bonificação. Isso. Recebeu a nota de bonificação. Ok. Vocês entenderam a pergunta, pessoal? Bom, vamos lá. Eu vou expor primeiro a minha ideia e aí quem quiser fazer sua opinião, tá à vontade, tá? Rose, eu entendo que você pode fazer o lançamento contábil sim. Agora, problema com o fisco você não vai ter, porque você pode ter sim um auto de infração com relação à não escrituração, com relação ao lançamento da nota. Mas veja bem, que regime tributário está essa empresa? Simples Nacional. Bom, você está no Simples Nacional, então não vejo que nem auto de infração ela vai ter. Então, ela não vai ter nenhum risco perante o fisco. A escrituração fiscal, eu já percebi que você falou que vai fazer, tá certo? Que eu tenho que fazer. Fora isso daí, na parte da contabilidade, na verdade, a mercadoria vai entrar para você e depois ele vai dar uma saída dessa mercadoria, não vai? Depois, quando for fazer a venda, não é isso? Já tem a nota de venda. Certo, porque depois ele vai dar a saída dessa nota. Porque, caso contrário, ficaria no estoque dele, pelo que eu estou entendendo, duas mercadorias, entretanto, só tem uma. Perfeita a ideia? Exatamente. Eu entendi, agora estou compreendendo a situação. Eu entendo que você faz a escrituração para você regularizar essa situação, você faz a escrituração da nota de venda, tá? E você faz a escrituração fiscal da nota de bonificação. A de contabilidade, da parte de bonificação, eu vejo que, se você for fazer, você vai criar no estoque duas mercadorias, sendo que só tem uma. Esse é o meu entendimento. Algum outro colega teria uma ideia de como poderia se proceder nessa situação? A Rose me perguntou, eu tive esse mesmo entendimento, Márcio. Ok. Rose, eu acho que o entendimento é esse, porque eu não vejo alguma outra situação de você regularizar isso. Pois não, Mitsu? Bom, essa parte fiscal e etc., não vou nem entrar, porque não é minha praia, tá? Mas, na parte contábil, você não tem... Essa mercadoria que entrou como bonificação, na realidade, entrou ficticiamente como bonificação, porque ela não foi uma bonificação. Ela foi um retorno de garantia. Isso, exatamente. Então, mas não tem a nota de remessa, Mitsu. Sim, tudo bem, mas aí o fato de não ter nota de remessa, na contabilização, você não tem como você pegar e contabilizar essa nota como bonificação. Isso, mas é isso que nós estamos dizendo, não tem como contabilizar. Ter a nota como bonificação, né? Exatamente, é o que nós estamos falando, não tem como contabilizar, no caso, por exemplo, porque você estaria colocando no estoque duas mercadorias, sendo que não existe duas mercadorias lá. Então, inclusive, até mesmo o fato de ter sido enviado com um valor simbólico e tudo mais, descaracteriza totalmente. Porque, na realidade, o que deveria ter acontecido? Quando a cliente devolveu a mercadoria por defeito ou qualquer coisa, o que teoricamente, deveria ter sido feito? Então, o retorno dessa mercadoria,
volta para o estoque com o custo que saiu anteriormente, quando foi feita a venda, tá? Quando foi feita a venda, deu-se a baixa no estoque e foi para custo. Tá bom? Tem que fazer a nota de Tá. entrada, né? Não, então, não, você tinha, deveria ser pela nota de entrada, e aí depois se fazia a remessa dessa mercadoria para troca pelo fabricante, para eles pegarem e devolver como troca, e não como bonificação. Então, o processo todo está tudo errado. Sim, não, perfeito, perfeito. Eu não posso contabilizar um negócio que está errado. É exatamente esse é o problema da Rose, viu, Mitsuko? Como Então, é que Quando ela eu for mandar, deveria quando eu for fazer a mandar em uma escrituração. ECD da vida, gente, eu estou pensando já para o futuro. Quando eu for mandar em uma ECD da vida, gente. Não, então, porque, na realidade, essa nota de bonificação, eu acho que ela tem que ser escriturada na escrituração fiscal, porque senão o fisco pode pegar e autuar por falta de escrituração, né? Que eu já vi um caso desse assim. Agora, só que no caso não era de bonificação, não, era de remessa. Agora, só que nota de remessa não tem custo, tá? Porque ele não tem envolvimento econômico numa nota de remessa e de retorno. Então, Ok. na nota fiscal, na contabilidade, eu não vou reconhecer absolutamente nada disso. Ok. Muito obrigado, Mitsuko. O Melo gostaria de contribuir? Não, só o seguinte, por algumas passagens tristes que a gente tem na vida, eu aprendi que quando dá essas coisas aí, assim, meio nebulosas, fazer uma memória de anotação, né? Porque questionamento futuro fiscal, depois, para você lembrar o que aconteceu, é terrível, né? Então, por mais simples, é sempre interessante fazer um tipo de um diarinho, né, dessa, como se eu fosse colocar no balanço a nota explicativa de um galho qualquer, né, explicando, aconteceu isso. Então, ficar, porque, por incrível que pareça, lá na frente dá uma situação, daí você tentar lembrar as coisas, então é só um pensamento, coisas que aconteceram comigo, entendeu? Então, serviu de lição para sempre deixar uma memória guardadinha, o que aconteceu, o que foi combinado, enfim. É só isso. Obrigado. Ok, então, Melo. Eu que agradeço. Rose, então, agora ficou tudo bem claro? Sim. Ok, então. Obrigado, então, Rose, pela sua pergunta. E, Marcelo, vamos lá, temos mais perguntas? Vamos lá, mais uma pergunta antes de nós passarmos para o Guilherme. Tem do Paulo Cabral Barreto. Então, vamos lá. Pois não, Barreto? Empresa publicada pelo Lucro Presumido, minha dúvida qual que é? O áudio está ruim, Barreto. Nas saídas e nas entradas, que eu abaixo o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Certo? Você quer saber se E pode se eu fazer... isso. E ainda continuando, e se eu posso fazer isso desde abril de 2017, já que eu não tenho ação na justiça, ou só a partir de 2022. Ok. Bom, pessoal, quem pode ajudar o Barreto? A dúvida dele é o seguinte, ele quer saber se ele pode abater o ICMS na saída do PIS e COFINS da base de cálculo e também na entrada a partir de abril ou somente agora de 2022. Entrada não, né? Lucro presumido não, né? Lucro presumido, isso, lucro presumido. Faltou esse detalhe aí, ok. Então, mas o que acontece, Barreto? Você, na verdade, já perdeu abril, já perdeu maio, já perdeu junho, já perdeu julho, já perdeu agosto, porque já passou aí um prazo aí de 5 anos. A gente tem um prazo aí de 5 anos para fazer aí essa recuperação desse crédito. Isso do passado, né? Ou seja, você tem que retificar. Quem não entrou com a ação pode fazer abatimento do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aí, independente do regime tributário lucro real ou presumido, sim, pode. Tá? Para fazer recuperação do passado, ou seja, retroagir 5 anos, você precisa retificar todas as FDs contribuições, as correspondentes DCTFs e tudo mais, para que você possa pedir de volta o valor. Agora, é lógico, o pessoal que não fez ainda nada, à medida que vai passando o mês, vai perdendo aí um mês, né, para fazer a recuperação desse valor, ok? Lógico, como disse aí a Lucinéia, bem lembrado, quando a gente fala do sistema, aliás, quando a gente fala do regime
presumido, ou seja, lucro presumido, a gente não tem direito a crédito de PIS e COFINS sobre as compras. Então, você tem cálculo, o lucro presumido fica mais fácil de você identificar quanto de PIS e COFINS você tem a restituir, porque você não tem nem o crédito na entrada, não tem nada. Então, assim, a não ser que tenha tido alguma devolução, vai. Se não teve, o valor da receita do mês, aquilo que você calculou ICMS, que está embutido ali no valor da receita, né, você vai retirar, aí do cálculo do PIS e da COFINS. Então, é mais fácil. Então, a gente tem aí só o percentual aí de 0,65% e 3% para as alíquotas convencionais, evidentemente, não considerando aí que a empresa esteja no sistema monofásico de PIS e COFINS, na posição de responsável, então você tem a alíquota básica aí de 0,65%, 3% sobre a receita só. Então, você pega lá o faturamento, vai lá na FD Contribuições, na FD ICMS, identifica lá os valores de ICMS, de PIS e COFINS na FD Contribuições e faz as correspondentes retificações. Não é fácil fazer isso na mão se você tiver bastante operação, tá? Então, é interessante você ver se tem um sisteminha aí para te ajudar. Muitos sistemas, na hora de fazer o cálculo, desde que surgiu a decisão ano passado, já disponibilizou para os usuários clicar lá no um flagzinho para que você faça assim, ó, abate da base de cálculo do PIS e COFINS do ICMS, você coloca lá sim ou não, tá? Então, os sistemas já estão adaptados para fazer isso. E as pessoas também, na emissão da nota fiscal, já estão fazendo isso também na hora de emitir a nota fiscal, ou seja, no arquivo XML, já está saindo as notas fiscais, já considerando a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Mas se você não fez nada, cada mês que você não faz nada, você vai acumulando um mês para retificar a FD Contribuições. Em resumo, então, como eu sou lucro presumido, eu não posso só abater o ICMS nas saídas nem nas entradas? Você pode abater aliás, as entradas você não tem crédito de entrada, porque lucro presumido não tem. Você pode fazer isso desde a decisão do STF, você pode voltar lá 5 anos. No dia a dia, você já pode estar fazendo isso. Tá? Vamos supor, Barreto, você... Mas eu não tenho ação na justiça. Não tem importância, a gente já tem... O que acontece? A decisão do STF, ela não volta mais, a não ser que, vamos supor que tenha uma outra ação daqui a uns anos, questionando, mas a decisão do STF trancou todas as possibilidades da Receita Federal, assim, não é isso. Tá? Então, a gente tem, inclusive, existe já o próprio informativo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, dizendo para a Receita Federal sobre a questão dos procedimentos. Isso foi publicado ano passado, a última publicação aconteceu no finalzinho de setembro de 2021. Tá? Então, lucro presumido, abate o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, certo? Você vai fazer a apuração do mês 10, que está vencendo agora, essa semana, dia 20, né, está vencendo agora, você já vai fazer o abatimento se você não está fazendo, tá? Se você não fez nada até agora, para você reaver o valor, você vai ter que retificar todas as FDs contribuições. Mas, quer dizer, da saída, eu posso abater o ICMS. Sim. Mas isso voltando desde janeiro ou voltando em abril de 2017? Na verdade, Barreto, você vai retroagir 5 anos. Conta a partir de agora, 5 anos para trás. Tá ok. Aí, nas entradas não mexe, né? Abril você já perdeu, abril de 2017 você já perdeu, maio, novembro, julho. Entendeu? Tá? Então, tá ok, então. Tá ok, tá? Obrigado. Satisfeito, então, Barreto? Ô, Barreto, corre para fazer isso aí, viu? Se o seu cliente descobrir que você está fazendo ele pagar PIS e COFINS a mais, não vai ser legal. Então, no pagamento, eu preciso fazer, né? Eu achava que no presumido não precisava fazer, né? Ok, então. Bom, pessoal, gostaria só de avisar que o pessoal do YouTube agora, infelizmente, não vai contar conosco, não vai ter mais acesso, tá? Então, agora nós vamos passar agora a palestra com o nosso professor Guilherme, que vai falar para nós sobre as declarações da criptoativo na Receita Federal. Professor Guilherme está nos assistindo? Opa, Márcio, estou sim, tudo bem?
Ok, tudo bem, Guilherme, tudo jóia. Bom, então, pessoal, dando continuidade aí, eu vou passar então a palavra para o Guilherme daqui para frente assume então, e lembrando que hoje é o último dia do Guilherme aqui conosco. Então, pessoal, vamos aproveitar bastante, e Guilherme, no final, por favor, reitera aí o curso que nós vamos ter aí, ok? Então, a palavra é sua, Guilherme, Maravilha. uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite aí, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Bom, hoje, como o Márcio falou, né, o último encontro nosso aqui, né, na verdade, o que eu preparei para hoje é mais uma discussão aqui para a gente poder debater, acho que é mais um modelo aí também parecido com o centro de estudos, né, mais um modelo debate aí, ouvir a opinião das pessoas sobre alguns temas que eu acredito que seriam importantes aí de criptoativos, e acredito que são temas que a gente ainda precisa de atuação aí protagonista de profissionais da área contábil para ajudar tanto os órgãos reguladores a tomarem boas decisões nesse sentido, como também para instruir os clientes aí que hoje não têm muita clareza sobre como fazer determinados registros. Então, vejo essa parte que eu vou trazer hoje como uma parte bastante importante, né, de problemas práticos aí que a gente tem hoje da forma que está a regulamentação atual. Então, acho que esse é o objetivo hoje, né? A gente, só resgatando aqui, né, a gente teve outros 3 encontros, né, onde a gente falou sobre a importância de fazer declarações de criptoativos para os seus clientes, a gente falou sobre as declarações de criptoativos, os serviços que são oferecidos por contadores, falamos sobre a Fiscal Crypto, né, uma demonstração do sistema, como que ele pode ajudar vocês a lucrarem com esse tipo de serviço, até mesmo, se eu não me engano, foi a Ju que acabou de falar agora, né, sobre a dificuldade de fazer determinados tipos de cálculos sem sistema. A Fiscal Crypto é um sistema justamente para ajudar aí nessa parte de declaração de criptoativos. E agora, então, a ideia é a gente falar desses problemas mais práticos aí, que, no meu ponto de vista, por um lado, eles são problemáticos, né? É realmente um problema que dificulta a pessoa que quer declarar corretamente seus criptoativos, mas, por outro lado, há uma oportunidade também aí para quem é da área contábil de atuar e, de repente, escrever aí um pronunciamento contábil ou escrever um artigo a respeito. Acho que tem bastante espaço ainda para a gente pensando sobre isso. Bom, como o Márcio já falou, até nem vou deixar para o final aqui não, Márcio, já vou falar sobre o curso agora aqui no começo. A gente vai ter o curso, de novo reiterando aí no dia 10 de dezembro, um sábado, a gente vai se encontrar aí no Sindicont, vai ter também uma transmissão online, onde a gente vai tratar aí de vários assuntos, né, desde uma parte mais conceitual até legislação, ambiguidades para fazer a declaração, e também vamos falar sobre vamos ter uma parte prática de como fazer a declaração na prática aí de um cliente real. E, por último, vamos falar também de um pouco sobre futuro, para a gente conseguir, né, se preparar para o Imposto de Renda 2023. Então, vamos ter bastante coisa importante. Quem quiser participar, o link do curso é esse link aqui. Lembrando que todo associado do Sindicont tem 50% de desconto na inscrição e ainda vai ganhar um bônus, que é uma licença da Fiscal Crypto, para usar durante um ano. Então, uma baita parceria aí que a gente está fazendo com o Sindicont, porque realmente a gente acredita na importância de profissionais da área contábil atuarem aí e ajudarem as pessoas a declararem cripto corretamente desde o ano que vem. Bom, então fica esse QR Code aí para quem tiver interesse, tá? Esse daqui já é o link direto aí para fazer a compra do plano. Garanta seus ingressos, a gente já está vendendo, os ingressos já foram divulgados aí para a base da Fiscal Crypto, já tem algumas vendas. Tem vagas limitadas, então quem quiser participar, eu recomendo que compre logo, porque pode eventualmente acabar. Ainda não foi divulgado para a base do Sindicont nos disparos de comunicação, mas deve ser feito ainda essa semana, e com isso, muito provavelmente, o curso deve se esgotar. Então, quem ainda não comprou e estiver vendo agora, sugiro que compre. Bom, dito isso,
Então, vamos começar a entrar aqui nos problemas práticos para o debate. E aí eu queria começar com um problema que acho que é um problema essencial aí de criptoativos, né, que é um problema de definição. Então, a gente, né, até na Semana Paulista de Contabilidade, chegamos a discutir isso com o professor Eduardo Flores, da USP também, sobre o conceito de criptoativo, né, como é que se classifica um criptoativo. E aí, tem dois entendimentos, né, assim, vamos dizer, e tem ainda um entendimento sobre como colocar isso num balanço de uma empresa, enfim, um posicionamento do IFRS, mas eu queria trazer aqui alguns problemas relacionados a isso. Então, um tipo de entendimento, né, é o entendimento do criptoativo como commodity. Até mesmo a própria BDO recentemente fez uma divulgação mencionando isso, que o criptoativo deveria ser tratado como commodity. Já desde 2012 já tem um entendimento nessa linha, por não haver liquidez desse criptoativo, não haver liquidez suficiente e preço volátil. E aí fica a pergunta, né? Isso ele é verdade para alguns criptoativos, essas afirmações, mas para outros criptoativos isso não é verdadeiro, como é o caso, por exemplo, de stablecoins. O que são stablecoins? São criptoativos que são lastreados em uma reserva de uma moeda fiduciária ou uma reserva de algum ativo que corresponda ao valor daquela moeda. Então, por exemplo, você tem um criptoativo chamado BRZ, que ele é lastreado em R$1. Então, para cada BRZ emitido, você tem R$1 depositado numa conta de garantia, vamos dizer assim, daquele valor. E da mesma forma, você tem algo semelhante só que para o dólar, né, que é o USDT, é o Tether, como o pessoal chama, e ele também vale $1. Então, nesse caso, supondo que eu tenha liquidez tanto para BRZ como para Tether, por exemplo, eu não posso dizer que o preço é volátil. E dado que eu tenho liquidez, eu posso me desfazer disso a qualquer momento, faria sentido ainda considerar esse criptoativo como uma commodity? Acho que é um ponto aqui de discussão e que acaba trazendo um entendimento diferente do que o entendimento de tratar como commodity. Ou pelo menos, assim, para alguns criptoativos esse entendimento não seria válido. Então, acho que esse é o primeiro ponto de discussão que eu queria trazer aqui para vocês. Ok, Guilherme. Mas eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais e adentrasse dentro do ativo financeiro, que aí eu acho que nós podemos ter uma discussão melhor. Legal, não, vou avançar nisso, daí a gente abre a discussão aqui da definição do criptoativo. E aí tem esse segundo entendimento, né, que é o criptoativo como ativo financeiro. Né? E aí, qual que é o problema do ativo financeiro? Né? Que o ativo financeiro, ele necessariamente precisa ter uma contraparte da operação. Então, você tem um ativo financeiro em relação a alguém, né? Ou seja, você tem um crédito, você tem uma letra, um título, um derivativo, etc., qualquer coisa em relação a alguém, tem uma contraparte da operação. E isso é verdadeiro para criptoativos, né? Para alguns também. Então, por exemplo, quando você tem um NFT de imóvel, o que é um NFT de imóvel? É um criptoativo que representa parte ou a totalidade de um imóvel. Você tem a contraparte dessa operação, que é quem emitiu, vamos dizer assim, esse título, né, que garante ali a propriedade daquele imóvel. Você poderia ter também, por exemplo, a própria USDT, essa moeda, né, stablecoin, como a gente chama, que ela é emitida por uma empresa chamada Tether. É uma empresa que tem um registro, é uma incorporação, ela é dona dessa conta, então o que ela faz? Para cada Tether que ela emite, né, cada USDT que ela emite, ela deposita $1 numa conta bancária que serve como lastro do valor desse criptoativo. Se eventualmente você deseja sacar esse dólar, você pode vender esses Tethers, esses USDTs para essa empresa e ela saca o dinheiro dessa conta e te paga aquele valor que você decidiu sacar. Então, existe uma contraparte nesses casos, né?
existe uma contraparte daquele ativo financeiro que poderia ser entendido um criptoativo. Só que existem alguns criptoativos que não possuem nenhuma contraparte da operação, como é o caso, por exemplo, do Bitcoin. Então, o Bitcoin, não existe alguém que emite o Bitcoin, não existe uma figura que você pode dizer, essa figura é minha contraparte nessa operação. É uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, não há essa entidade jurídica que é a contraparte da operação. Então, nesse caso, como que você poderia entender isso como ativo financeiro? Então, não tem sentido entender isso como ativo financeiro, dado que não tem um pedaço fundamental da definição do ativo financeiro, que é a contraparte da operação. Ficou claro aí, Márcio, essa parte desse conceito aí do ativo financeiro? Ficou sim, ficou sim. Eu vou até abrir os debates aqui. Realmente fica complicada a definição, Guilherme, porque cada tipo de, vamos dizer assim, de criptoativo, ele tem, vamos dizer assim, a sua característica diferente, né? Vamos dizer assim, por exemplo, a tal da NFT de imóvel, ela realmente tem vamos dizer, um lastro, né? Agora, quando você entra na BRZ e no Bitcoin, você não tem esse lastro, né? Agora, veja bem... o BRZ, em teoria, você tem uma conta bancária, né, que para cada BRZ que existe, vamos dizer assim, existe R$1 depositado nessa conta bancária. Isso, teoricamente, é o lastro. Sim. Mas, assim, o que talvez você possa dizer, assim, é que você não tem 100% de garantia de que essa conta bancária tem o volume de reais necessários para lastrear todo o BRZ, né? Porque isso, enfim, como é que você garante isso, né? Quem que te dá essa garantia? É a própria empresa que emite BRZ, que te fala que tem lá na conta bancária, enfim, auditada, etc. Mas assim, não existe, não é algo tão garantido assim, ou melhor, não é 100% de certeza. Eventualmente pode ter uma distorção ali, que ninguém possa estar vendo. Recentemente, eu não sei se os colegas vão lembrar, eu não me recordo agora, foi classificado como ativo financeiro. Eu acho que... A Receita traz esse entendimento, né? Foi classificado como ativo financeiro. Então, veja bem, é complicado nós fazermos uma definição agora, até porque foi o que você falou desde o início, nós não temos nenhuma legislação, nenhuma definição com relação a essa questão. Eu vejo que está tudo ainda no nascedouro, está muito ainda novo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, apesar de já ter algum tempo aí. Mas as definições estão um pouco complicadas, até pela característica do tipo do criptoativo. Veja bem, eu sou da ideia, né? A minha ideia, só para trocarmos aqui opiniões, de cada criptoativo uma classificação diferente, de acordo com que aquilo pode ser classificado como investimento, ou, vamos dizer assim, como um ativo financeiro, enfim, um pouco de cada coisa dependendo daquilo, do tipo da moeda que você tem. Mas veja só, Guilherme, digamos que você queira pensar que aquele que você tem a ideia de que não tenha nada em lastro, você classificaria como um ativo financeiro? Você ainda faz a pergunta aqui, o Bitcoin, por exemplo. Exato. Então, é uma coisa que a gente fica rodando sempre na mesma pergunta e não encontramos assim, uma definição para esse tipo de moeda. Bom, mas eu vou abrir aqui também aos colegas, vocês ficam à vontade para fazer os seus comentários. Eu só peço para que vocês levantem a mão para que eu saiba quem é que está querendo fazer o comentário. Pois não, Denis? Márcio, desculpa, só fazer um rapidinho comentário assim, em cima do que você falou, só para não perder, mas essa ideia, né, de classificar cada criptoativo de uma forma distinta parece ser a forma como a Receita vem entendendo isso, né, enquanto não tem uma legislação definitiva de criptoativos no Brasil ou algo específico, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Receita já esse ano já passou a abrir no imposto de renda, né, pessoa física, já exigir algumas classificações de criptoativos. Então, a pessoa tinha que informar cada um dos tipos de bens diferentes, né? E a Receita separou bem ali os tipos que poderiam ser esses entendimentos aí da forma como você falou. Então, teria o Bitcoin como algo
separado do resto. Teria altcoins, que seriam algo parecido com o Bitcoin, mas que tem outras funcionalidades. Stablecoin, NFT, né? E outros criptoativos. Então, ela já começou a fazer um caminho aí de tentar segmentar mais esses tipos de ativo. Ok. Pois não, Eduardo. Vai lá, Denis, desculpa. Não, é o Eduardo. Depois do Eduardo. Ô, Márcio, o Eduardo... Oi. Estou escutando. Pode falar, Eduardo. Vamos lá. Algumas dúvidas aqui que vocês colocam que tem que ter um lastro. Mas tem muitas stablecoins hoje, por exemplo, que não existe o próprio lastro, que foi até algumas que quebraram, onde eles faziam uma jogada onde, para poder conseguir manter um nível, valendo $1, por exemplo, que foi o caso de uma stablecoin vinculada à Luna, onde tinha uma moeda que dava aquela segurança, onde venderia aquela moeda para conseguir se repor o valor de $1 da outra. Quando o mercado entrou em pânico, aquela stablecoin ela deixou de valer $1 e acabou caindo virando centavos. Então é muito complicado hoje se classificar exatamente só como um lastro, porque nem a própria Tether hoje ela consegue provar todo o lastro que ela possui. E existe várias é uma dúvida gigante, né? Existem várias especulações que ela, na verdade, ela não tem todas as reservas, que é uma coisa que um pouco aflige o mercado. E no caso do Bitcoin, qual é a contrapartida? Ela é uma cripto que ela vem através de mineração. Então, são os mineradores que fornecem esse criptoativo, assim como tem Ethereum, que também é uma altcoin. Então, é meio difícil, né, classificar isso para mim como um ativo financeiro. Eu não consigo ver. E essa parte do lastro, até só complementar algumas coisas interessantes, né? Realmente, né, uma stablecoin, tem stablecoins que não tem lastro nessas contas bancárias, como eu falei, né? Eu dei um exemplo simples aqui, né, que é o caso, foram as primeiras stablecoins que surgiram, que era essa ideia de você ter para cada token emitido, você tem um lastro de algum ativo em algum lugar, né? Então, seja $1, para cada USDT emitido, você tem $1 em uma conta bancária que, teoricamente, serve como lastro daquele criptoativo. Mas o mercado ele é criativo, né? Então, aí foi evoluindo a forma de se fazer esse lastro. Então, você começou a ter exemplos, né, como o caso da Luna, de você ter o lastro num outro criptoativo e não necessariamente... Então, não era mais um outro ativo, era agora um criptoativo que eventualmente poderia ser vendido para manter a paridade com $1. Depois você teve uma tentativa também de criar o que se chamou de stablecoins algorítmicas, né? Que a ideia era a seguinte, um algoritmo, ele fica toda hora consultando ali o preço daquele criptoativo na blockchain, e toda vez que o preço desvia daquele parâmetro de $1, né, para mais ou para menos, ele ajusta a oferta do criptoativo. Então, ele ou emite novos criptoativos ou ele destrói criptoativos. Então, ele ajusta a oferta. Que o objetivo era você equilibrar aquele preço-alvo com base na oferta e demanda. Então, se a demanda aumenta, o preço aumenta, você emite mais, né, aumenta a oferta para compensar aquele aumento da demanda. Da mesma forma, se a demanda cai, o preço cai, você destrói criptoativos para compensar a queda da demanda. Isso também foi um fiasco, assim, não conseguiu manter. Então, enfim, é uma coisa que realmente ela, por mais, né, que tenha uma ideia de lastro, ainda tem uma discussão muito grande em cima disso. Certo. Inclusive, viu, Eduardo, obrigado aí pela colaboração, é justamente a nossa discussão aqui, né? Tem muitos colegas que não veem isso como ativo financeiro, veja só, eu tenho minhas restrições, está um pouquinho difícil de me convencer com relação ao ativo financeiro, mas tem algumas moedas que eu entendo que tem como ativo, como classificar na contabilidade como ativo financeiro, eu entendo que sim. Inclusive, eu estou tendo conhecimento aqui pelo Marcelo, que fez o convite para você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Convido você a ser nosso associado aqui no Sindicato dos Contabilistas, viu, Eduardo? Nossas portas estão abertas aqui e conte conosco aqui. Seja bem-vindo, viu? Eu vou passar aqui... Pois não, Eduardo, pode falar. Não, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pelo convite. Ok, muito obrigado você, Eduardo, por estar aqui conosco aqui. Mitsuko, pois não, pode dar sua opinião, por favor.
Minha opinião, não. Na realidade, é um monte de perguntas que fica, né? Pode fazer as perguntas, estamos aqui para isso aí. Não, então, minha pergunta para o Guilherme, o seu sistema, o seu aplicativo aí, ele já vem com definição disso daí, se é commodity, se é ativo financeiro, dependendo do título que a gente tenha, por exemplo, sei lá, um cliente aparece com vamos dizer assim, olha, nem sei quais são os nomes que tem, mas em todo caso aparece lá com uma listagem que ele me traz do La Token, por exemplo, né? Também nem sei se é certo isso. O seu sistema, o seu aplicativo faz essas definições ou não? A Fiscal Crypto, Mitsuko, ela segue o que a Receita diz, assim, né? Então, a gente segue exatamente o que a Receita define como parâmetro, né, de tributação, vamos dizer assim, porque a gente é muito voltada para a pessoa física. Então, a gente vai seguir o que a Receita define para a pessoa física. No caso, o que ela diz é assim, basicamente, em resumo, é assim, olha, não é bem um ativo financeiro, mas vamos considerar que é. Então, é mais ou menos essa ideia aí na forma como a Receita trata o criptoativo para tributar, enfim, para as declarações. Bom, então isso quer dizer que a gente não precisa ficar decorando se é uma coisa ou se é outra. A Receita já fez essa definição para a gente, certo? Sim, e até nessas classificações da Receita, ela dá exemplos, né? Então, por exemplo, quando ela fala assim, olha, aqui você vai cadastrar os criptoativos que são altcoins, você vai cadastrar com esse código. E aí ela define quais são, como, por exemplo, ela dá os exemplos dos criptoativos que ela considera altcoins, entendeu? Então, mesma coisa ela fala como outros criptoativos, stablecoins, ela dá os exemplos também, BRZ e o USDT, por exemplo, estão lá nos exemplos da Receita como stablecoins. Então, o que o sistema te ajuda a fazer no imposto de renda, ele já vai trazer essa classificação para você, né, dos exemplos que a Receita dá no perguntão. Você ainda pode mudar, caso você queira alterar os códigos, né? Então, você pode falar assim, não, eu quero declarar o USDT como NFT, sei lá por quê, você pode querer fazer isso, e aí você pode mudar isso para você. E, enfim, você não precisa decorar necessariamente o tipo, né? Esse aqui é uma altcoin, esse aqui é um NFT, etc, entendeu? Ok. Tá certo. Obrigada. Bom, então temos mais... Pois não, Mitsuko, quiser continuar a pergunta, pois não, desculpe interrompê-la. Não, também não sou um poço de perguntas, né? Chega. Ok, então. Bom, eu tenho mais coisas aqui, mas... Vamos lá, vamos para frente, então. Vamos lá. Vamos lá. Bom, falamos de um interessante, né? Agora estamos falando de um outro também bastante interessante, que é a parte de operações de futuros ou derivativos com criptoativos. Então, para quem não sabe, né, no mercado tradicional, a gente tem, entre aspas, assim, dois grandes tipos de mercado. Mercado à vista, onde você compra e vende ativos e você já tem posse, né, ou entrega a posse daqueles ativos naquele momento. E um mercado de derivativos ou futuros, onde você compra e vende promessas de entregas futuras de um ativo. Então, por exemplo, comprar uma opção de vender uma saca de soja a um determinado preço no dia 31 de dezembro desse ano. É uma promessa de algo que ainda vai se realizar e que ainda não se realizou. E que, naquele momento em que você faz a compra ou a venda desse direito, você não entrega, você não realiza uma troca de propriedade, uma troca de posse daquele ativo. Então, isso existe no mercado tradicional, isso existe para ações, isso existe para commodities, isso já existe, já é negociado no mercado tradicional. Em criptoativos, não foi diferente. Então, em criptoativos, inicialmente, o mercado começou com o mercado à vista, né, que o pessoal chama o mercado spot, que é o mercado que você negocia criptoativos e, ao mesmo momento que você faz a negociação, você já
realiza a transferência de propriedade. Então, eu vou agora numa corretora, compro um Bitcoin. Esse Bitcoin cai na minha carteira, a propriedade já é minha desse Bitcoin. Então, eu já tenho à vista, vamos dizer assim, naquele momento que eu realizei a transação, eu já tenho a transferência de propriedade. Então, o mercado de criptoativos começou dessa forma e foi evoluindo com o tempo, e atualmente a gente tem um mercado muito grande de futuros ou derivativos de criptoativos, que são promessas de compra e venda de criptoativos em uma data futura por um determinado preço. A gente tem isso tanto na forma de opções, então eu posso comprar uma opção de vender Bitcoin a $20 mil no dia 31 de janeiro de 2022, ou eu posso também ter isso na forma de mercado futuro ou perpétuo, vamos dizer assim, Guilherme, Diga. Mas isso não é na Bolsa, né? Na Bolsa nós não temos isso. Não é na Bolsa. Isso daí, hoje, ele funciona de forma não regulada nas próprias corretoras de criptoativos. Então, você tem, por exemplo, a Binance, que é uma grande corretora de criptoativos. Ela oferece uma possibilidade de pessoas quererem operar com o mercado futuro. Entendeu? Então, você pode chegar lá e comprar, não um Bitcoin na Binance, mas você compra um contrato de uma promessa de entrega de um Bitcoin no futuro. Entendi. Ficou claro? Entendi. Ok. Vamos ou você compra na Deribit. Não, então, e aí essa parte, o que é interessante dessa parte aqui, Márcio? É que, como você falou, não está na Bolsa, não é regulado. No Brasil, inclusive, esse tipo de operação, ele é proibido, porque você não pode ter uma empresa no Brasil oferecendo um produto financeiro, não, um derivativo ou um futuro, que não seja regulado pela CVM. E nenhuma dessas operações aqui, elas são reguladas pela CVM. Mas, como essas corretoras não são brasileiras, elas estão operando fora do Brasil, né? Elas têm sede nas Ilhas Caimã, na Ilha de Malta, sede nos Estados Unidos, na China, etc., elas oferecem nos seus sites esse tipo de operação. E o cliente pode entrar na conta aqui dele do Brasil, ele consegue acessar a conta, esse site, né, que tem essas operações de futuros, e consegue realizar essas operações. E aí, quais são os problemas dessas operações, né? Tem uma parte do problema que já não estamos mais falando de criptoativos, né? Eu já estou falando agora de um ativo financeiro de fato, né? De um derivativo. Eu não estou mais falando do criptoativo em si, mas eu estou falando de uma promessa de compra e venda desse criptoativo no futuro. Né? Então, isso é uma primeira coisa, já não estamos mais falando de criptoativos. E muita gente confunde, porque a pessoa está operando numa corretora de criptoativos e ela está achando que está comprando um Bitcoin, só que ela está comprando um futuro de Bitcoin, uma opção de compra de Bitcoin, que não é um criptoativo pela definição da Receita. E o segundo problema é a questão de como essas operações são feitas, porque você não compra esses direitos de futuros de criptoativos com reais, com dólares, com moeda fiduciária. Você compra isso com criptoativos. Então, você entra na corretora de criptoativos, você pega uma dessas moedas que eu falei ali, stablecoins, um USDT, por exemplo, e aí você entra na opção de futuros dela e você compra o contrato futuro de Bitcoin pagando em USDTs. Então, vejam a complexidade desse tipo de operação, porque daí você passa a ter uma operação que não é criptoativos, que é uma operação de um derivativo financeiro, só que a forma de entrada da pessoa nessa operação, a forma de saída, a forma como ela realiza lucro, realiza prejuízo, paga as taxas, etc., tudo é em criptoativos e não em moeda fiduciária. Então, contabilizar isso é um desafio gigantesco. E aí vocês devem estar pensando assim, Guilherme, mas já que não é permitido no Brasil, né, devem ser pouquíssimas pessoas que operam com futuros de criptoativos, certo? Errado. O mercado de futuros, ele é mais de 4, 5 vezes maior que o mercado à vista em valor financeiro movimentado.
Isso porque as corretoras, elas permitem, nesse tipo de mercado, como é um produto financeiro, elas permitem alavancagem. Então, a pessoa pode tomar um empréstimo da corretora e se alavancar numa determinada operação, não uma vez, 2 vezes, mas até 100 vezes, em alguns lugares mais do que isso. Então, você pode se alavancar em 100 vezes numa determinada operação. Ou seja, você pode investir R$1.000 e se você tiver certo naquela operação, você pode ganhar até, sei lá, R$100.000, alavancado 100 vezes na operação. Então, é um negócio assim que ele é bastante importante, vamos dizer assim, para que seja tomado definições aqui, e aí também queria ouvir um pouco da opinião de vocês a respeito disso. Puxa vida, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Guilherme? É realmente um pouco complicado falarmos contabilmente de um lançamento de um criptoativo com opções ou derivativos. Porque, veja bem, a contabilidade ela só pode mexer e fazer aquilo que está regulamentado. Uma vez não estando regulamentado, será que nós poderíamos colocar aquele princípio contábil que nós utilizamos, como é que nós falamos? A realidade sobre a forma? Como é que é o fato essência sobre a forma? A essência sobre a forma? Será que... Mas, veja, a regulamentação... a meu ponto de vista, né, a regulamentação ela proíbe que uma empresa no Brasil ofereça isso a clientes sem um aval da CVM, né? Então, as corretoras daqui do Brasil, elas não oferecem. Mercado Bitcoin, por exemplo, você entra no site do Mercado Bitcoin, não tem lá a opção de futuro, você não consegue comprar porque ele não oferece isso. Agora, meu entendimento é que não há um problema de um brasileiro investir num derivativo no mercado exterior. Então, eu posso entrar aqui agora na Bolsa dos Estados Unidos e comprar uma opção de compra de uma ação, que é um derivativo, uma opção de compra de uma ação da Bolsa Americana, sem problema nenhum. Então, em teoria, como eu estou operando um mercado futuro que não está no Brasil, ele está no exterior, eu estou comprando derivativos financeiros no exterior. E para isso existe, né, uma forma de se contabilizar isso. Meu entendimento, né? Mas certo. Não, acho que vale a discussão. Vale a discussão, sim. Pois não, Eduardo? É uma questão, né? Porque se a Receita Federal hoje ela já reconhece essas operações, ela tem até a instrução de como, por exemplo, uma pessoa física ou pessoa jurídica tem que declarar esses criptoativos, então a contabilidade ela também tem que reconhecer. Porque se a Receita Federal aceita e exige que em pessoas jurídicas e pessoas físicas declarem os criptoativos e as operações que elas exercem, então tem que ir para a contabilidade também. Não podemos deixar, porque há uma declaração formal que nós fazemos, né? Claro. E o ponto Concordo, aí é um concordo. ponto de muita dúvida. Um ponto de muita dúvida é justamente isso. Se você lê a definição que a Receita dá sobre o que é um criptoativo nessa instrução aí, Eduardo, na instrução 1888, nessa definição não estão contemplados os derivativos de criptoativos. Ou seja, para a Receita, uma opção de comprar um Bitcoin não poderia ser um criptoativo, a menos que existisse um token, né, um token emitido em uma blockchain e na sua própria unidade de conta, etc. O que existe, mas são pouquíssimos casos. A maioria das corretoras, né, de criptoativos, elas não emitem um criptoativo como uma contraparte dessa opção. Na verdade, fica só um registro no próprio banco de dados da corretora. Então, quando você entra vamos dizer, na Binance, e você compra o contrato futuro de uma compra de Bitcoin na Binance, aquilo ali é só um registro no banco de dados dessa corretora. Ele não tem um criptoativo que foi emitido, colocado numa blockchain, que você eventualmente pode sacar para uma carteira. Então, não entra na classificação de criptoativo da Receita. Mas todas as operações que o cliente faz para comprar, vender, realizar lucro, realizar prejuízo, pagar taxas de margem, etc., que são pagas com criptoativos, essas sim entram na definição da Receita de criptoativos e aí precisam ser declaradas para a Receita. Ok. Pois não, Rosana. Rosana gostaria também de manifestar a sua opinião. É uma pergunta, na verdade, para o Guilherme. Os criptoativos que você negocia nas bolsas internacionais, como que você declara?
Você não declara? Ah, ele não declara. Não, você tem que declarar. Não, você tem que declarar tudo que você movimenta. Claro. Lembra aquela instrução normativa lá da Receita, a instrução normativa 1888? Você tem que declarar todas as movimentações de criptoativos que você faz fora de exchange brasileira. Então, você fez uma movimentação numa exchange do exterior, tipo a Binance, por exemplo, que eu dei o exemplo aqui, porque é a maior do Brasil, né? Eu estou dando esse exemplo porque é a maior do Brasil. A pessoa física, ela tem que fazer a declaração para a Receita, então ela tem que informar. A Receita dá alguns tipos de operação como opções, né? Então ela vai dizer assim, olha, os tipos que eu aceito que você me informem são esses aqui. Tem lá compra, venda, dação em pagamento, etc. E tem um genérico que ela coloca lá que chama outras operações. Então, você tem que informar isso para a Receita e você vai colocar lá, ó, isso aqui é uma compra, isso aqui é uma venda, isso aqui foi uma permuta que eu fiz, então você tem que informar tudo isso. Igual as outras, normal. Normal, aquela declaração. Fez. Então, essa que é a confusão aqui. Então, veja só, uma operação de futuros, eu entrei lá na Binance, comprei uma opção de compra de Bitcoin, depois vendi essa opção de compra de Bitcoin. Essa opção de compra de Bitcoin não é um criptoativo, mas o criptoativo que eu usei para pagar pela compra e para receber pela venda é um criptoativo. Então, eu tenho que declarar essas movimentações. Né? Exato. Então, você veja como é confuso isso, né? E aí, para a pessoa física que tá fazendo isso pela primeira vez, ou que está começando lá a querer declarar, etc., ou mesmo que está entrando no mercado, ela nem sabe disso, ela nem sabe a complexidade que vai ser esse tipo de declaração, você veja que ela já começa a ter dificuldade de fazer a declaração dela, até por não entender o conceito mesmo. Então, muitas pessoas físicas acham, por exemplo, que elas têm que declarar as compras que elas fizeram de mercado futuro. Ah, mas eu comprei $100 mil no mercado futuro. Isso não é uma declaração de criptoativos, entendeu? Então, é uma coisa bem importante de se distinguir, assim. Certo. Desculpe, Rosane, você tem alguma pergunta? Não, era só essa curiosidade mesmo, Márcia. Obrigada, viu, Guilherme? Ok. Ó, pessoal, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida ou quiser manifestar sua opinião, está aberto, viu? Está aberto aqui, vocês ficam à vontade, tá? Só levanta a mãozinha para me ordenar aqui direitinho. Sim. Guilherme, eu gostaria só de fazer a pergunta do seguinte, o aplicativo da cripto, ele faz esse tipo de operação que você está fazendo aqui, está dizendo aqui de futuros derivativos? Hoje, a Fiscal Crypto, ela já tem uma forma de tratar esse tipo de operação. Então, o que a gente faz, né? A gente considera todas as operações onde ocorreram movimentações reais de criptoativos. Então, se você fez uma realização de lucro, prejuízo, pagou uma taxa, fez uma entrada de margem, uma chamada de margem em criptoativos, isso é considerado pelo sistema. Agora, as operações dos derivativos em si, aí a gente nem importa para o sistema, porque não são operações de criptoativos. Ah, muito bem observado, muito bem observado. Bom, aí você entende que deveríamos fazer o lançamento lá na ficha de renda variável, que é a ficha de lançamentos de mercados de futuros e derivativos? Essa é uma excelente dúvida, assim. Eu tenho muita dúvida de como é a melhor forma, né, de considerar isso. Sabe por quê? Porque a realização desse ganho, ela não é em moeda fiduciária, ela é uma realização em criptoativos. Então, no meu ponto de vista, me parece que é um tipo de operação que você declara apenas os criptoativos. Então, você entrou lá com 1.000 USDTs, você saiu com 1.100 USDTs dessa operação, e aí, numa eventual alienação desses 1.100 USDTs, você tributa essa operação. Mas até o momento da alienação, você não teria nenhum tipo de tributação, nada. Você só aumentou a quantidade de USDTs que você tinha ou diminuiu a quantidade de USDTs que você tinha. O seu custo de aquisição se mantém o mesmo, porque não teve nada de moeda fiduciária envolvido. Então, você mantém o custo de alienação de aquisição igual,
e numa eventual alienação você vai apurar se teve lucro, se tiver lucro, paga imposto. Então, ficaria mais para o plano, vamos dizer assim, para o ganho de capital, pelo GCAP. Então, exato. Ficaria mais para o GCAP. Tá? Guilherme, nós temos aí mais 14 minutinhos. Vamos lá, vou andar mais um pouquinho aqui. Tá, vou andar mais um pouquinho aqui, que tem mais umas interessantes aqui. Vamos lá. Esse é outro... E aí, só um parênteses, né? Eu falei dessa daqui de futuros, porque é muito importante, tá, pessoal? Quem acha, assim, que futuros é um negócio muito complicado, que as pessoas não vão usar e tal, esquece isso, assim, as pessoas usam com muita frequência futuros, tá? Como eu falei, é quase mais de 5 vezes maior do que o mercado spot, que é o mercado à vista. Então, é muito, muito relevante. Depois a gente tem uma outra parte também de operações diferentes de criptoativos que a gente não tem em outros tipos de investimento. Por exemplo, um investimento de ações. Quais são esses tipos de operação? A gente tem aqui operações que são chamadas, né, de staking, savings, farming, e a gente tem também operações que são operações de empréstimo de criptoativos, na qual você dá criptoativos em garantia e toma emprestado criptoativos, ou você cede seus criptoativos e recebe uma taxa de juros pelo aquele empréstimo. E essa taxa, tudo isso que eu falei, você tem rendimentos em criptoativos. Então, você imagina, você tem um rendimento de, sei lá, um empréstimo numa taxa de juros que é pago em criptoativos e não é pago em reais ou moeda fiduciária. Esses tipos de operação, eles são chamados, assim, de forma genérica, de DeFi, né, que é essa sigla aqui. Essa sigla significa Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas. Porque é uma ideia, um conceito que surgiu com criptoativos, de você poder fazer operações financeiras, como, por exemplo, um empréstimo, sem ter um ente centralizador, ou seja, sem ter um banco, por exemplo, que garanta aquela operação. Então, quem garante essa operação é a tecnologia da blockchain, do contrato inteligente, que permite que você somente consiga sacar o dinheiro que você colocou como uma garantia se você tiver efetuado o pagamento do empréstimo. Então, é basicamente essa a ideia que tem por trás. Então, esse tipo de operação aqui, gente, isso aqui, ele é eu diria assim, que ele é um mundo novo, é um oceano azul aí, para profissionais da área contábil estudarem esse tipo de operações. Se a gente está falando que a definição de criptoativos já é um mundo novo, esse tipo de operação aqui, eu acho que é um outro mundo a ser descoberto também. Então, até, né, queria também ouvir você, quem já ouviu falar disso, se já pensou sobre isso, mas são tipos de operação onde, basicamente, você tem rendimentos em criptoativos e que você tem que declarar, né, como o Eduardo falou, você tem que declarar para a Receita essas movimentações e também você tem que, de alguma forma, entender como é que você vai tributar isso, né? Será que isso aqui é um carnê-leão? Você vai tributar isso como uma renda? Mas aí sendo uma renda, mas ela não é paga em moeda fiduciária. Então, será que é mesmo uma renda? Ou não, é uma tributação de ganho de capital? Então, é algo aqui também para um debate. Então, eu queria só também ouvir rapidinho, e depois eu tenho uma última aqui para passar para todo mundo. Guilherme, essa sua dúvida é a mesma nossa de todos aqui. Realmente fica um pouco complicado para nós imaginarmos como ficaria isso, mas veja bem, quando você põe IRPF apenas na alienação, vamos lá, na minha opinião, está quase aquilo lá, carnê-leão, eu ainda não estou conseguindo imaginar que seja, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos abrir aí. Pois não, Eduardo? Eu entendo. Como você nessas DeFi, você acaba emprestando o seu token, que você faz um stake, um farm. Então, eu cedo as minhas moedas, meus tokens, para aquela plataforma, por exemplo, com uma Pancake, e ela me retorna mais moedas como se estivesse pagando um juros sobre aquilo ali. Então, ela me devolve meu valor principal, mais um rendimento. Então, eu entendo que isso daí é uma operação de empréstimo. Certo. Só que pago em criptoativos.
Exatamente, e geralmente na mesma proporção. Por exemplo, se eu colocar uma Bitcoin, ele vai me pagar o rendimento em Bitcoin, por exemplo, né? Sim. E aí, Eduardo, aí sabe Pancake, qual... Pode falar. Ou no caso da Pancake, por exemplo, que às vezes eu coloco o Bitcoin e ela paga na moeda Cake, por exemplo, como se fosse o rendimento da moeda Cake. Ela me dá uma outra moeda com pagamento de juros. Certo, mas sabe aí... qual que é o problema disso? De entender como um empréstimo? É o seguinte, quem é a contraparte? Não, mas quem é a contraparte? Porque para ter uma operação de empréstimo, você precisa ter uma contraparte, certo? Alguém te emprestou, você emprestou para alguém e alguém te paga juros. Certo. A Pancake, que é esse caso aí que o Eduardo mencionou, como todos os outros aí de DeFi, eles não são uma empresa, não são uma pessoa física, eles são um protocolo, é um código, são linhas de código de computador escritas que operam e garantem que esse negócio rode sem ninguém intervir. Então, você entende? Não tem uma contraparte da operação. Se não tem uma contraparte da operação, não pode ser um empréstimo. Entende a dificuldade de classificar? Entendi. Bom, mas você entenderia como, Eduardo? Que poderia ser carnê-leão, por exemplo? Eu entendo que, pelo menos, eu teria que colocar como um carnê-leão o rendimento e tributar como um ganho mesmo, o carnê-leão. Certo. Estão caminhando nessa linha mesmo. Pois não, Mitsu? E eu recebo em Bitcoin, em criptomoedas mesmo, como é que eu vou calcular o meu imposto? Essa pergunta ninguém estava contando que você ia fazer, né, Mitsuki? Essa pergunta esse é outro ponto, exatamente. É exatamente outro ponto. É um ponto bem importante esse, porque você recebe em cripto, né? Então, mas aí qual que é né, como é que eu valorizo essa cripto que eu recebi ali no pagamento de juros? Por exemplo, vou dar um exemplo que é recorrente nesse mercado, tá? Eu emprestei lá 1.000 cakes, que é essa moeda da Pancake aí que o Eduardo mencionou. Eu coloquei lá 1.000 cakes nesse protocolo. Naquele momento que eu coloquei, as 1.000 cakes valiam 10 mil reais. Tudo bem? Aí eu recebi juros, né? Eu recebi, vamos dizer, 10% de juros. Ou seja, recebi 100 cakes. Então, eu fiquei com 1.100 cakes no final. Só que o preço das cakes caíram, eles desabaram. Então, agora aquelas 1.000 que eu tinha que valiam 10 mil reais, agora eu tenho 1.100 que valem 2 mil reais. Uhum. Não tive rendimento nenhum. Na verdade, eu perdi 8 mil reais nessa operação. E aí, como é que eu tributo isso? E aí, Mitsu, qual a sua opinião? Você tributaria como? Eu não vou tributar. Se eu perdi... Não, e se ganhasse? Se ganhasse, eu estaria... Então, essa é a minha pergunta, né? Porque, na realidade... Não, mas eu estou devolvendo a pergunta. Eu só vou... Não, eu ficaria na primeira, lá, quando ele coloca lá imposto de renda, apenas na alienação. Isto é, quando efetivamente eu mudo para moeda fiduciária, né? Moeda corrente nossa. Aí sim eu tenho uma base, mas... Senão, porque eu tenho, quando eu comprei, que eu transformei num ativo, agora eu estou vendendo e estou transformando esse meu ativo aqui, estou transformando em moeda corrente nossa. Então, essa diferença eu consigo calcular e pagar o imposto de renda. Mas enquanto eu não transformo essa moeda ou esse ativo meu em moeda corrente, eu não tenho como calcular. Entendi. Mas aí, Guilherme, veja bem, se você também, vamos dizer assim, eu comprando dólar e depois eu quero comprar em Libra, o que eu ganhei eu vou ter que tributar, não vai, Mitsuko? Então eu entendo que teria que tributar, mesmo que fosse moedas diferentes. Você entende dessa forma? Mas espera um pouquinho. Aí nós estamos falando, você está falando de moeda fiduciária. Como é que fala? Fiduciária. Exato. Então, aí você tem um valor correspondente em reais, qualquer momento que seja, qualquer valor que seja. Tá? Agora, enquanto eu estou mantendo lá o ativo meu em cripto, o que é que eu ganhei, o que eu perdi? Acho que é exatamente essa discussão. Assim.
Então, assim, só para depois, eu vou ter um último aqui para fechar, então eu vou só cortar a discussão, mas acho que o ponto aqui é só, assim, é fomentar essas discussões, porque a gente, como eu tenho falado desde o começo, né, a gente precisa de profissionais da área contábil pensando sobre isso, porque ainda está muito cinza, está muito indefinido, e a gente tem muita gente usando, muita gente operando, muita gente fazendo isso aqui, que está numa insegurança, num risco jurídico gigante, justamente porque essas definições não estão sendo debatidas. E aí, por último, que eu queria trazer aqui é a questão uma outro tipo de operação, né, que o pessoal que é mais comum das pessoas conhecerem, que é a mineração, né, de Bitcoin. Todo mundo fala da mineração do Bitcoin. Outros criptoativos têm também mineração. Tem outros casos aqui que não é bem uma mineração, mas é um fork ou um airdrop, na qual, basicamente, você ganha criptoativos. Né? Você recebe, aparece na sua carteira, lá você tem uma carteira de criptoativos, de repente aparece lá 1000 Etherpool. Você não sabe nem o que é isso, mas ele está lá na sua carteira. E dado que você é responsável por informar a Receita, né, nesses casos, nos casos em que você movimenta criptoativos, essa movimentação ela fica vinculada na sua carteira. Então, em teoria, você teria que informar essa movimentação. E aí vem também a dúvida, né? O que é isso no final? Qual que é o tipo jurídico desse tipo de operação? Olha, nesse caso, eu associaria, por exemplo, você tem ações, né? De uma companhia qualquer lá. Aí ela pega e faz alguma sei lá, transformação e etc. Você recebe bonificação. Essa bonificação, até esse momento, ele não entra para tributação sua. Perfeito. Simplesmente vai aumentar a quantidade e você vai dizer que recebeu por bonificação. Aí, mas o teu custo de aquisição diminui. Exatamente. Mas aí só vou ter o problema de tributação quando eu fizer a alienação disso. Tá? Que aí o meu custo de aquisição vai estar sendo diminuído pelo recebimento dessas bonificações. Exatamente. Eu também entendo dessa forma, porque você não está tendo alienação aqui, né, Guilherme? No caso, por exemplo, você está tendo um ganho aqui, na verdade, que uma renda, né? Você não está tendo uma renda nesse... exatamente. Então, enquanto for escritural só, você não vai fazer, não vai ter a tributação entrando no assunto, né? Vai ser quando efetivamente se transformar isso na moeda fiduciária, aí onde você vai estar apurando. Eu gastei tanto para adquirir esse ativo e recebi de volta na venda desse ativo, sei lá, recebi com ganho ou com perda. Aí é o que eu vou estar contabilizando se eu tenho prejuízo a compensar ou não. Ok. E aí tem um outro ponto também interessante aqui, para fechar, que é a questão das despesas, né? Porque quando você faz uma mineração, você, vamos dizer, tem que manter seu computador ligado para minerar Bitcoin. Então, você tem uma energia elétrica. No mínimo, você tem energia elétrica ali que você gastou para ter a mineração de 1 Bitcoin. E aí, essa energia elétrica, você coloca como um custo desse ativo ou não, né? Depende, é uma outra discussão. Isso daí já tem uma discussão, né? Essa porque, daí já está mais avançada. Para a pessoa Já, jurídica está mais avançada. Porque, na realidade, inclusive essa história aí, né, do home office, né, que o pessoal estava, se você está trabalhando de casa, ou sei lá, ou você tem o seu escritório em casa, você consegue separar o quanto é que você gasta como despesa, isso é consumo de energia elétrica em função do seu negócio, né, você vai lançar como despesa daquele seu negócio, mas normalmente acho que a geladeira de casa e o chuveiro gasta muito mais do que o computador ligado. Muito mais, exatamente. Mas, enfim, acho que aqui era a ideia de trazer para debate esses pontos, né? Queria mais fomentar a discussão do que trazer as respostas. Mas no curso que a gente vai trazer esses debates, e aí numa linha mais prática, assim, do tipo, ok, né? Essas são debates mais filosóficos,
mas, de qualquer forma, o órgão regulador pede a declaração agora, né? Então, como é que você daí toma a decisão, o que você avalia ali para poder fazer a declaração, dado que você tem que declarar, porque se você não declarar, você está correndo um risco, mas também você também não pode fazer de qualquer jeito, porque tem alguns detalhes ali, algumas nuances para seguir, e que você pode até ter alguma ambiguidade, é possível, tanto é que a gente fala bastante disso, das ambiguidades na lei, mas você tem que entender pelo menos o risco que você está tomando ao assumir um ou outro. Ok, então, Guilherme. Guilherme, então eu só vou pedir para você fechar então a tela, então, para nós abrirmos aqui para a sala virtual. Bom, eu não pessoal, fechei ainda? Então... Vocês estão vendo minha tela fechou, aí? Fechou, agora fechou. Fechei? Agora fechou. Ah, tá bom. Ok. Bom, Guilherme, então, já encerramos, então? Sim, do meu lado aqui, sim. Obrigado, pessoal. Eu só queria fazer, Márcio, só um minutinho para fazer um fechamento. Sim. Queria agradecer vocês aí pela recepção aí durante essas semanas, né? Foram 4 encontros aqui, um lá na Unicid, fui super bem recebido, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado de novo. Espero poder contar com essa parceria aí por bastante tempo. Ok, Guilherme. E nós também agradecemos também a sua presença aqui, trouxe muita informação para nós, contribuiu bastante com relação à questão do criptoativo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não tinha noção nenhuma sobre isso, realmente nos agradeceu muito, você entendeu? Ainda mais agora que nós estamos com essa parceria com você, vamos manter sim, espero nos encontrarmos novamente aqui no Centro de Estudos, e você está convidado da próxima vez também participar, após o curso que você for fazer dia 10, então, pessoal, não esqueçam, é dia 10, não é isso, Guilherme? Isso, dia 10. Dia 10 de dezembro, pessoal, então não esqueçam isso, tá? Então, Guilherme, muito obrigado. O sindicato, em nome da nossa parceria, em nome aqui do pessoal do Centro de Estudos, agradecemos a sua presença e nossos parabéns pela sua explanação e todo esse tempo que você ficou conosco aí. Foi 4 semanas que eu posso dizer para você, tivemos uma aula aqui sobre criptoativos e declaração na Receita Federal. E, pessoal, vocês que estão aqui então, na sala virtual, aproveitem, dia 10 está chegando aí. Bom, então, já é 9h03, eu vou dar por encerrado aqui a nossa reunião. Eu gostaria só de lembrar para vocês que amanhã não teremos IFRS, porque estaremos todos torcendo pelo Brasil, sem surpresa e sem zebra. Então, nós amanhã vamos, então, caminhar juntos com aquela mentalidade que o Brasil vai passar pela Sérvia. Pode ser 1-0, mas está valendo. Tá certo, pessoal? Nada de fazer que nem a Argentina, né? Nem como a Alemanha hoje. Você viu só como é que foi? Nem como a Alemanha. Exatamente. O meu palpite é de 3-1. Foi triste. Mas, enfim, é isso aí. Pessoal, então eu agradeço a presença de todos. Lembrando também, quarta-feira que vem, nós vamos ter uma palestra sobre benefícios previdenciários. Pessoal, vai ser uma palestra muito boa. Eu acho que vale a pena nós estarmos aqui presentes. Então, desejo a todos uma boa noite e até semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, parabéns, Guilherme. Parabéns, obrigado. Guilherme. Obrigado. Tchau. Abraço.